Boa noite, Bel. Bela flor, povo disse, gêmea flor que cresceu. Muito boa noite. Ao som de Maria Gadu, né? Olá, muito bem. Só mais um minutinho. Posso começar, Bel? Bem, o nosso tema de hoje é o uso de terapias florais quânticos, tá? É o uso dos moduladores quânticos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um tratamento que tem sido usado já por vários colegas médicos, por muitos terapeutas, e que tem sido uma verdadeira revolução no tratamento e na profilaxia de muitas patologias, de muitas doenças. Então o tema de hoje é exatamente esse, o uso dos florais quânticos. Hoje nós teríamos a convidada Silvia Dias, né, a Silvinha, maravilhosa, mas ela teve um imprevisto, uma intercorrência e nos avisou ainda há pouco, né, que não poderia participar. Então eu vou tentar fazer um pouquinho das vezes da Silvia, que é uma terapeuta maravilhosa. Numa outra ocasião ela vem para conversar com a gente, tá? Mas enfim, acho que eu vou conseguir passar para vocês um pouquinho do que se trata os florais quânticos, e chamem aí toda a família, as pessoas que vocês acham que gostariam de conhecer um pouco mais sobre isso, porque dentro desse tratamento nós temos formas de cuidar da saúde, de prevenir anti-idade, emagrecimento, tratamento das mais diversas patologias, mesmo que elas já estejam instaladas, e tudo isso sem efeito colateral, baixo custo e com tecnologia de ponta. Então, se vocês acham que alguém gostaria de ouvir, sabe aquelas pessoas que têm uma lista de 50 medicamentos, né, que elas usam para todo tipo de coisas? Por exemplo, hipertensão, diabetes, depressão, falta de sono, é aquele combo, né? Quando você vai ao médico, geralmente as receitas elas são muito parecidas, as pessoas sofrem dos mesmos processos, e aí o que acontece é que todo mundo recebe um grande carimbo, porque a medicação vai tratar o sintoma. E aqui, no caso dos florais quânticos, a gente vai tratar a pessoa como um todo, tá? Então é disso que se trata o nosso assunto de hoje. E o mais incrível, não é só médico que pode prescrever, é o tipo de terapia que o terapeuta, né, pode utilizar. Então, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, desde que estejam aptos, né, que façam a sua formação em florais quânticos, estarão autorizados a trabalhar nesse tratamento coadjuvante ao tratamento habitual. E os resultados, gente, são incríveis, tá? Eu posso falar como médica, tenho usado rotineiramente nas minhas consultas, e assim eu estou extremamente feliz, e os pacientes também, tá? Bom, então vamos começar a falar um pouquinho do que se trata esse floral quântico, porque nós já conhecemos a história, por exemplo, do Dr. Bach, que fundamentou o uso das flores, né, nos florais de Bach, e a partir daí mais de 100 sistemas florais, né, ou mais até, pelo mundo, eles vêm se posicionando, né, inclusive aqui no Brasil, já como uma terapia instituída no SUS. Ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde, está colocada como uma das terapias integrativas no SUS. Então, é muito interessante, e
de fácil acesso à população, né, da população. Então, nesse caso dos florais de Bach. Mas vamos lá, como é que funciona essa questão do uso dos florais quânticos ou moduladores quânticos que eu estou falando agora? Bom, primeiro nós temos que partir do princípio de que o homem, ele tem a sua parte material, que é essa aqui, que vibra na terceira dimensão, né? Onde nós vivemos, que tem altura, largura e profundidade, é o que nós conseguimos sentir, é o que nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, né? Mas existe muito mais que isso. Se nós acreditarmos, e a física quântica vem demonstrando cada vez mais, que tudo nasceu de uma onda, tá? Como vocês queiram chamar, vácuo quântico, Deus, essência divina, não importa. Mas tudo se originou de uma única onda. E essa onda, né, deu origem a tudo que existe, inclusive a nós. Mas para que nós pudéssemos viver essa experiência aqui, na terceira dimensão, na carne, lembrem que tudo é energia, tá? Também está provado pela física quântica que tudo é energia. O elétron, que se pensava ser uma molécula, uma estrutura física, foi provado que é somente energia. E as partículas que vêm depois do elétron ainda, as subpartículas, foram só comprovando isso. Ao final dessas pequenas partículas, tudo é formado de átomo, tudo é formado de elétrons, prótons, nêutrons, e a partir daí pequenas partículas ainda vão sendo subdivididas, até que se chegue ao que a gente chama de vibração. Então, tudo no universo é vibração. Aí existe um campo que vai transformar esta vibração em alguma coisa material. E aí o inverso começa a acontecer. Vibração, e aí vem as subpartículas, elétrons, átomos, moléculas, tecidos, sistemas, o homem, pedra, enfim. Tudo é formado a partir de energia, de vibração. E nós, assim como tudo isso, claro, somos energia pura, condensada, por isso formamos esse corpo físico. Mas até chegarmos aqui, a partir da nossa essência divina, nós precisamos ir adensando, ganhando massa dentro desses corpos. Então você imagina uma energia divina, né? E ela, para chegar até a matéria, precisa ir se adensando, precisa ir agrupando moléculas, agrupando átomos, e vai ficando cada vez mais denso até chegar ao corpo físico. Então, além do meu corpo físico, eu também tenho um corpo astral, um corpo vital, que abastece o meu corpo de energia. Porque se não fosse este corpo vital, eu não estaria viva, né? Qual que é a diferença de um cadáver para uma pessoa que está viva? É o que o anima. E o que o anima é o seu espírito, é a energia vital, ok? Isso tudo, gente, não tem nenhum caráter religioso. Isto hoje é provado, ok? É científico. Bom, além desse meu corpo astral, eu tenho um corpo mental também, que organiza os meus pensamentos e que também projeta, antes de eu nascer, ele projeta que tipo de corpo eu vou ter, né? Dependendo da minha missão de vida, do meu propósito de vida, que eu escolhi lá atrás, esse corpo mental, ele vai começar a estruturar o meu corpo. Então, quando eu nasço aqui, quando eu encarno, o meu corpo, ele vem abastecido de toda a energia que eu preciso para executar aquilo que eu vim fazer aqui. Entenderam? Então, se eu tenho uma missão, seja ela qual for, eu vou precisar de um corpo físico que tenha aquelas características, né? Por exemplo, se na minha missão, a minha escolha de vida, para que eu me torne um ser humano melhor, para que eu me torne uma alma melhor, eu escolhi nascer mãe de 4 filhos. O meu projeto de vida é ser mãe. Então, esse meu corpo mental, toda a minha história, né, todos os outros corpos energéticos, eles já vêm para que eu seja uma pessoa apta a ter 4 filhos. Então, por exemplo, eu vou ser uma pessoa
que no meu corpo vai haver uma facilidade, por exemplo, num parto normal. Eu vou ter uma bacia adequada, uma dilatação uterina adequada, características que me permitam ser mãe de 4 filhos, por exemplo, né? Então, isso é só um exemplo para dizer que tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, esse corpo mental, o corpo astral, todos eles vão trazer as características que nós precisamos. Então, essa matriz divina de onde nós viemos, ela está presente dentro de nós. Tá? Nós somos a essência divina. Então, as nossas células, o nosso corpo, ele também tem uma matriz. Esta matriz, que faz parte dessa energia toda, é o que nós chamamos de terreno biológico. É onde as nossas células ficam imersas, né? Nós temos um terreno que tem características genéticas que eu trago da minha família, da minha hereditariedade, né? E tem características do meio ambiente onde eu vivo. Hoje já se sabe que o meio ambiente é muito mais importante até do que a própria genética. A genética, ela corresponde a 5% do meu destino, vamos dizer assim. Mas é o ambiente que vai determinar o que vai acontecer comigo, entendem? Então, por exemplo, eu vou lá e faço um desses testes genéticos que diz que eu tenho eu tenho um gene para câncer de mama, que não é expresso em todo mundo, mas numa parcela das mulheres. Aí a minha avó teve câncer de mama, a minha bisavó também teve, por aí vai. Então eu também vou ter, né? Não é bem assim. O que vai determinar se eu vou ter ou não é o ambiente, é o tipo de emoção, de estresse, de vida que eu vou levar. Aí sim, aí eu ativo aquele gene que estava dormindo. Então nós trazemos na nossa genética vários genes que estão dormindo, eles estão quietinhos. Mas dependendo de algumas situações, principalmente traumas emocionais, né, estilo de vida, alimentação intoxicada, tudo isso vai acordar esses genes que são ruinzinhos, vai. E aí ele vai expressar então a doença, tá? Mas o ambiente, esse terreno biológico que é formado uma partezinha pela genética e uma grande parte pelo ambiente, é o que vai determinar que tipo de doença, que tipo de situação patológica eu vou viver. E existiu um pesquisador francês chamado Ménétrier. E Ménétrier, ele fez o quê? Ele definiu o tipo de pessoa. Que tipo de pessoa você é? Quais as suas características e quais os riscos de desenvolver determinadas doenças. Porque assim, gente, não é todo mundo que vai desenvolver qualquer tipo de doença. Ela tem que ter a informação dentro dela. Se eu não tiver a informação daquela doença, eu não vou ter. E isso a gente pode ver, por exemplo, estamos vivendo isso, as pandemias. Numa epidemia, por exemplo. O que acontece? Algumas pessoas reagem de uma maneira, outras de outra. Umas têm uma forma grave de doença, a outra, vamos supor que todas tivessem o sistema imunológico bem competente, tá? Mas uma reage de uma forma, a outra de outra. Ou seja, existem características ambientais ali, né, no terreno biológico dessas pessoas, que envolve alimentação, estilo de vida, o estresse do dia a dia, o tipo de percepção das situações que vai predispor essa pessoa a ter esta ou aquela doença ou a ficar mais ou menos doente, né? E ele conseguiu, então, o Ménétrier, separar essas pessoas. E ele chamou essa condição, que são as nossas características mais o meio ambiente, de diáteses, tá? Então ele separou em alguns tipos. Aí eu vou falar para vocês, ver se vocês se enquadram em algum desses tipos. Ele chamou, por exemplo, de diátese 1. Quem que é a pessoa que tem essa diátese 1, que tem essas características? Geralmente é aquela criança que é agitada,
que é inteligente, às vezes é até hiperativa, mas que tem concentração, tá? Ela tem uma boa concentração naquilo que interessa. São mesmo bastante ativas, é aquela criança que não para um minuto. Ela não é capaz de assistir lá, a menos que ela se interesse pelo desenho, né? Ou pelo programa, ela vai ficar ali. Mas fora isso, ela é muito ativa, ela quer brincar, ela quer correr, pular, enfim, tá? Essas crianças podem ter uma tendência às alergias. Então, elas têm níveis de anticorpos de alergia mais elevados, tá? Elas têm tendências a ter hipertiroidismo, são muito ativas, muito agitadas, tá? Então, esse é o tipo de... geralmente é na infância que isso acontece, porque com o tempo a gente vai modificando um pouquinho isso. Por quê? Porque eu vou tendo um ambiente que vai me modificando, né? Eu vou ficando, vou tendo emoções que vão modificando também. Então, geralmente eu saio desse estado, dessa hiperatividade, dessa alegria extrema, né? Que é de algumas crianças, para um outro estado que nós vamos ver depois. Mas esse é o tipo estênico que a gente chama, tá? O tipo estênico, é a diátese 1. Você se enquadra nessa diátese? Aí a gente tem o tipo 2, que é o hipostênico. É aquele que a criança, tá? Ela é tímida, é lenta, retraída. São crianças que geralmente têm problemas com adenoide e que têm uma respiração bucal, elas roncam muito, mas geralmente elas não querem brincar, elas ficam mais recolhidas, tá? Essas crianças têm uma tendência a ter intolerâncias alimentares e também infecções de repetição, tá? E geralmente verminoses, e elas têm uma tendência também ao hipotiroidismo. Tem aquela criança mais quieta, que fica mais paradinha mesmo. É o contrário da estênica, da criança super agitada, tá? Vocês foram? Quem aí foi essa criança mais paradinha? Coloca aí para mim depois. E vocês vão ver que tudo isso é muito importante, porque, como eu disse, são características das pessoas que fazem com que elas tenham um terreno biológico que pode predispor a determinadas doenças. Então, se eu corrigir esse terreno, se eu usar substâncias que tragam o equilíbrio, ela não evolui para uma doença, né? Por exemplo, eu posso evitar que uma pessoa tenha um diabetes, que ela tenha hipertensão, que ela evolua para um mal de Alzheimer, por exemplo, para um Parkinson. Eu posso conseguir me sobrepor à genética. Então, esse tipo de terapia age na epigenética, no ambiente, tá? Então, eu estou colocando para vocês os tipos, as características, para que vocês entendam. A Bel disse que ela é do tipo 1, agitada. Na verdade, gente, nós temos um pouquinho de tudo, tá? Mas algumas características predominam. E depois aqui, no final, eu vou pedir para a Bel deixar um questionário que vocês vão poder, inclusive, me mandar para a gente ver que tipo de diátese você tem. O que é que você tem de características e a gente já pode começar a corrigir tudo isso, para que você não evolua para uma patologia, para que tenha saúde, né, desde sempre, tá bom? Bom, mas vamos lá, falei do tipo 1, que é o agitado, é a criança que não para um minuto, o tipo 2, que é aquele quietinho, é aquele que, né, fica paradinho, é o que tem a adenoide, que ronca bastante, que é muito sonolento, tem dificuldade escolar muitas vezes, tá? Aí a gente vai para o tipo 3, que é o distônico. O distônico, ele não é uma diátese que faz parte de nós naturalmente, é uma evolução. Então imagina que você nasceu uma criança que é agitada e tudo mais, mas ao longo da vida você vai comendo mal, né? Comendo fast foods, refrigerantes, você vai se intoxicando com fofocas, notícias ruins, pensamentos negativos, professores castradores,
pais que não te estimulam, né? Que muitas vezes têm relações tóxicas entre si, famílias tóxicas, coisas desse tipo. E isso tudo vai envenenando as nossas células. Porque, gente, uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar. Por que que essas terapias que nós vamos falar aqui, eu vou falar mais à frente, por que que ela funciona? Porque descobriu-se que as nossas células, elas são, as membranas celulares, elas são chips de computador. A sua estrutura biológica, física, é exatamente a de um chip de computador. E se encontrou nessas membranas nanoantenas que são capazes de captar do meio, do terreno, do meio, todas as informações que chegam lá. Não só química, não é o que eu como que chega lá só. É o que eu penso, é o que eu digo, o que eu sinto, o que eu ouço. Tudo chega na forma de vibração e elas captam imediatamente. Então eu consigo envenenar o meu corpo quando eu ouço uma agressão, dependendo de como eu percebo, né? Quando eu estou diante de uma briga, de uma discussão, eu estou envenenando o meu corpo. As minhas células percebem isso e mandam informações para dentro do núcleo para que algumas proteínas sejam produzidas. Adrenalina, cortisol, substâncias negativas, vai intoxicando o meu meio. Então você imagina, isso um dia, tudo bem, eu consigo trazer de volta para o meu equilíbrio. Eu medito um pouquinho, tomo uma boa água, né? Tá tudo bem. Agora, isso ao longo do dia, todos os dias, meses, anos, faz com que o nosso sistema perca a capacidade de homeostase, quer dizer, a capacidade de se autocurar. E é aí que eu entro nesta fase chamada distônica, tá? Então, essa fase aqui, a pessoa já começa com sinais de envelhecimento. Então, você chega lá nos 40, 50 anos, você já começa a ter dor em tudo quanto é lugar, né? É a artrite, a baixa vitalidade, né? Você já quer se aposentar, não quer fazer nada. E isso é muito pouco. Isso é muito pouco tempo de vida. Isso é uma crença, né? De que a gente só vai viver 80 anos ou 70 anos e aí eu já estou velho. Tudo isso é crença. Né? A gente tem que parar com isso. É preciso ter uma vida de qualidade até o último dia. Né? E quando tocar o play lá em cima, tudo bem. Mas até lá, viver com qualidade. É essa a proposta do tratamento com os florais quânticos, tá? Então, o distônico, que é o tipo 3, é aquele para onde a maioria de nós vai mesmo. Né? Depois de tantos estresses, né, durante a vida e alimentação inadequada, falta de exercício físico, trabalhando de uma forma incansável, né, em trabalhos que muitas vezes você não gosta, enfim, sem uma válvula de escape, sem o lazer, né, faz com que você evolua para essa fase aqui, tá? Então aqui é aquilo, hipertensão, né, começa já a surgir, você já está com um monte de sintomas, distúrbios digestivos, cálculo renal, cãibras. Alguém aí se identifica com isso? Dores de cabeça, artrose, labilidade emocional, né? Ora eu tô bem, daqui a pouco eu já tô mordendo todo mundo. Tendência à obesidade, a diminuição do entusiasmo, do ânimo. Então, coisas que a gente acaba achando que são normais. Ah, mas quando eu tinha 20 anos, eu tinha 50 quilos e agora eu tenho 68. Tá, tudo bem, faz parte. Não, não faz parte. Nós entendemos que isso é normal, isso é comum, mas não é normal. Eu poderia manter, né? Não que você tem que ter 50 quilos, não é isso, mas a mesma condição de quando jovem, eu poderia manter hoje. Mas, por uma questão, né, de tudo aquilo que eu falei, o ambiente interferindo, o estresse, a qualidade de vida ruim, faz com que as suas células se intoxiquem. E aí elas perdem a informação. Por exemplo, quando eu chego nessa fase da diátase 3, que é o distônico, a minha célula já começou a esquecer como é que absorve a glicose. Como é que era isso mesmo?
E aí eu preciso de mais insulina, mais insulina, mais insulina para aquela glicose entrar para dentro da célula. Por quê? Porque ela esqueceu. O receptor da insulina, da glicose, da insulina na verdade, para receber a glicose, ele não lembra mais. Como é que eu faço esse receptor? E é aí que começam os quadros de pré-diabetes. Entenderam? Quando eu começo a tratar com os florais quânticos, eu devolvo a informação que foi perdida. Bom, indo aqui além do distônico, aí a gente tem mais 2 diátases, tá? E essas 2 diátases, elas já são diátases onde você estará doente, que são as desadaptações, ou seja, eu esqueci já, não sei como é que é, o meu rim não lembra mais como é que excreta a ureia, o meu cortisol fica alto porque eu não sei mais metabolizar, mandar ele embora. Então, as minhas células esquecem como é que é trabalhar dentro de um meio normal, porque elas estão tão intoxicadas que elas vão começar a trabalhar de uma forma inadequada. E eu vou envelhecer, e eu vou ter os sintomas todos da menopausa, da andropausa, eu vou perder vitalidade, eu vou realmente adoecer, eu vou ganhar doença, tá? Então, o floral quântico, ele veio para quê? Primeiro, ele para vocês saberem, ele não é medicamento. Os moduladores quânticos não são medicamentos. Eles entram na categoria de florais porque foi assim que a Anvisa liberou. Mas o que eles têm são vibrações. Eu falei para vocês que tudo vibra. Então, tudo no universo tem uma vibração e esta vibração é única. Por exemplo, o meu rim tem uma frequência vibratória de 7 Hz, por exemplo. O meu coração vibra em 18 Hz. O meu fígado vibra em 23 Hz. Gente, estou chutando, eu realmente não sei, não preparei essa aula. Mas eu não sei exatamente qual que é a vibração, não importa. O que vai acontecer? Eu vou colocar dentro do frasquinho, né, que a gente vai tomar, é um frasquinho de energia engarrafada. A doutora Rosângela Arnett, que é uma das grandes disseminadoras desse conhecimento, ela brinca de dizer isso. É energia engarrafada. Então, o que acontece? Dentro de alguns frasquinhos, eu vou ter a frequência vibratória de um rim normal. Quando eu coloco aquilo na minha boca, imediatamente, numa velocidade acima da velocidade da luz, ou na velocidade da luz, ela vai instantaneamente ser percebida pela ressonância. Então, se eu coloco aqui vibração de rim, imediatamente o meu rim percebe e ele recebe aquela vibração. O que ele recebeu ali? Um banho de rim normal. Ele recebe uma vibração de rim perfeito. E ao longo do tempo, utilizando essa frequência de um rim normal, você vai chegar, ou pode chegar, à cura de um rim, por exemplo, que esteja numa fase inicial, né, num processo de dano, né, das suas células, enfim. É claro que quando a gente pega qualquer patologia, qualquer sintoma no início, que ainda não impregnou de verdade ali, não comprometeu a função do órgão, é muito melhor. Mas mesmo que ele esteja lesionado, ainda assim, a frequência vibratória da cura que vai ser colocada ali vai auxiliar o processo, tá? Por exemplo, eu tenho um floral chamado Respirium, que é a frequência de um pulmão normal. Foi utilizado em várias UTIs agora durante a pandemia. E o resultado foi maravilhoso para as pessoas que estavam se recuperando ou que estavam ainda entubadas até pelo Covid. E tem vários relatos de melhora assim expressiva. Por quê? Eu estou dando a frequência de um pulmão normal. Não interessa se o que tem lá é vírus, se é lesão inflamatória. Eu estou mandando a informação de que aquele pulmão é normal. Então, dentro da terapia floral quântica, eu vou ter frequências vibratórias, tá? E aí, a gente tem uma linha imensa de produtos
que podem trabalhar todo tipo de situação, desde o psiquismo, tá? Por exemplo, eu tenho usado muito no consultório para casos de transtornos de atenção, né, de déficit de atenção, autismo, hiperatividade, os florais quânticos que servem para isso, tá? Depois eu posso até deixar aí para vocês para vocês pesquisarem ou como dica. Não existe contraindicação, não existe princípio ativo, não tem química. Se você mandar para um laboratório e pedir para analisar, não vai ter nada lá dentro. Só vai ter um diluente, né? E dentro disso foi colocada uma frequência através de aparelhos, tecnologia. Então eu pego lá a frequência de alguns florais que trazem o aumento, por exemplo, a lisagem na concentração. Eu pego a frequência do lítio, que traz um equilíbrio emocional, um equilíbrio neurológico. E ali eu coloco a frequência do lítio. Então você está tomando, não é a própria substância, é a frequência. Entenderam? Eu vou te dar um colágeno quântico. Então, eu vou pôr sim um pouco de colágeno ali, mas eu vou ter a informação do colágeno. A informação chega muito mais rápido na célula do que a própria substância. Um remédio químico, ele vai a uma velocidade muito baixa. E demora horas, né, às vezes dias para agir. Enquanto que o medicamento quântico é imediato, é instantâneo, tá? Então, florais quânticos a gente tem para várias situações. Primeiro, eu posso desintoxicar o meu corpo. E geralmente é essa sequência que a gente usa. Eu desintoxico de metais pesados, de parasitas, de pensamentos, né, negativos. Eu tenho florais para tudo isso. Então eu removo todas essas coisas que estão impactando o meu terreno biológico. Eu vou limpando tudo isso. Depois eu harmonizo. Então eu tenho florais quânticos que são harmonizadores. Eles me fazem voltar a conexão com aquela matriz divina, aquela que me originou, né? Lembra lá no corpo mental, no corpo astral? Então, eu vou trazer de volta para mim essa energia que foi perdida ao longo do tempo com uma vida desregrada, né, que a gente tem mesmo. Depois disso, eu posso corrigir as nossas diáteses, que são essas. A diátese 1, 2, 3, 4 ou 5, que eu vou pedir que vocês depois me mandem para que eu possa corrigir as suas diáteses. Por quê? Corrigindo esse terreno biológico, você já evita uma série de patologias que podem surgir. Então, é muito legal a gente chegar antes, né? Corrigir antes esse processo. E além disso, eu também posso corrigir especificamente. Então, por exemplo, a pessoa tem nódulo na mama. Existe um floral que vai te dar a frequência de uma mama normal. Então, leva para a mama aquela informação. E junto, eu sempre uso aqueles que também nos auxiliam a retirar os traumas que vêm acompanhando os sintomas. Todo sintoma tem uma emoção dolorosa por trás, né? Então, sempre que eu uso um floral quântico, por exemplo, o Biomama, né, que é da Physioquantic, existem outras empresas como a Biocódigos e outras. Não são muitas também, viu, gente? O Brasil é pioneiro nisso. Mas, por exemplo, eu uso lá porque a pessoa tem nódulo na mama, então a gente vai usar um frequencial de mama normal. Mas só isso basta? Não. Por quê? Se ela criou aquele nódulo, aquela patologia, ela tinha uma emoção, uma dor por trás. Então a gente usa florais que vão remover as memórias traumáticas dessa pessoa também, tá? E o resultado é muito legal. Por exemplo, a osteoporose. A gente tem florais para osso, né? Para criar osso. A minha filha dentista, a Vitória, que vocês conhecem também, terapeuta, tem usado nos pacientes que têm perda de osso, não conseguem implantar, não conseguem às vezes nem fazer uma prótese, né? E a gente está usando Petrosus, que é um frequencial de osso normal, para
avaliar como é que vai ficar. Estamos fazendo controles pré e pós, tá? E para todo tipo de patologia. No meu consultório, eu nunca mais prescrevi um omeprazol, nunca, desde que eu conheci os florais quânticos, onde a gente utiliza substâncias que equilibram o pH do aparelho digestivo, que equilibra as suas funções, tá? E lembrando, tudo isso sem risco, sem efeito colateral, entenderam? Então assim, gente, é uma nova consciência, é uma nova forma de tratar, tá? E completamente isenta de risco. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se ficou confuso. Deu para entender? Vocês compreenderam um pouquinho do tratamento? Quem é que faz esse tipo de tratamento? Os terapeutas quânticos, tá? Então, existe formação. Eu fiz pós-graduação em terapias vibracionais quânticas e existem os terapeutas que também fazem, tá? Então, vocês também têm como procurar esses profissionais. Vale muito a pena sempre. A Paula entrou, estou vendo ela agora, Paulinha está usando e pelo que ela me disse está adorando, né, os tratamentos. E gente, nada melhor do que você poder utilizar uma substância que não vai te causar nenhum dano, só vai te ajudar, né, não tem contraindicação e que pode evitar qualquer problema futuro, desde que você descubra qual é a sua característica, o que você traz aí dentro de você, e a gente consegue já profilaticamente, né, evitar que essas coisas aconteçam, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como eu falei, eu vou deixar aí para vocês um link para que vocês acessem e preencham um questionário que vai nos informar que tipo de diátese você tem, onde é que você está. E aí eu consigo passar para vocês os corretores, entenderam? Vocês tomam, é maravilhoso. Claro, quem quiser, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar, com certeza a Silvinha vem falar sobre isso. Eu sei que eu não fiz como ela, porque ela é maravilhosa, mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da terapia, tá? Deixa eu ver. Belzinha tá me mandando um recado, gente, deixa eu enxergar aqui. Sim, pessoal, por favor, entrem no grupo do Telegram, tá? A gente vai mandar lá o link com o questionário para que vocês possam responder e mandar para mim, tá bom? E sigam aqui o canal também, né, do YouTube. Ativem o sininho para continuar recebendo as nossas notificações e, puxa vida, espalhem essa novidade, porque são pouquíssimas as pessoas que conhecem. Hoje a gente sabe, por exemplo, médicos do Einstein, eles estão utilizando, tá? Eles estão usando porque lá você consegue terapias de ponta. Então, o que eu estou falando para vocês, grandes nomes da medicina começam a utilizar. Tá? E a gente já trabalha com isso há algum tempo e com resultados incríveis, tá bom? Então, gente, não deixem de seguir, Telegram, acessem e continuem nos seguindo aí no Núcleo Clara Luz, no nosso Instagram, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada, gratidão por terem ficado aqui comigo e eu aguardo os seus questionários, tá certo? Beijo grande.